Em obras de ficção ou no mercado publicitário, é comum a presença de crianças que emprestam sua imagem a filmes, anúncios e às mais diversas peças de comunicação. Mas se a participação não acontecer de maneira correta, pode expor de forma negativa a imagem dos pequenos. Será que há neste contexto uma relação de trabalho? Saiba como essas situações são consideradas pelo Judiciário. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Apesar de a música falar da regra, há exceções. E algumas crianças, além de estudar e brincar, estão trabalhando. Elas interpretam, posam para fotos e têm a imagem divulgada em vários tipos de mídias. A autoridade judiciária, no caso, é o juiz, e é ele que permite ou não a participação da criança e do adolescente nos eventos, e aí não precisa ser a novela, o cinema, o teatro, é qualquer evento de exposição. As empresas devem seguir à risca as exigências da lei com relação ao direito de imagem da criança. Mas a responsabilidade sobre a participação delas em peças publicitárias ou em obras de ficção deve ser dos pais. Além da responsabilidade objetiva, os pais devem respeitar o desejo da criança. Foi assim que Valéria decidiu sobre a participação do filho num longa-metragem. Eu acho que os pais têm que ficarem muito atentos à criança em relação ao desejo. Aquilo que a criança apresenta, né? Realmente a história do filme do Ravi foi um pouco isso. Foi o desejo dele. Então a gente apoiou muito em razão dele, do que veio dele. Apesar do bom exemplo desta mãe, as produtoras e agências recebem muitos pais que desejam ver as crianças trabalhando mais do que os próprios pequenos. Então acontece a gente ter que parar a sessão e falar, olha mãe, infelizmente a criança não quer fazer. E essa criança a gente já não vai mais trabalhar com ela, porque primeiro que não é justo. De acordo com a Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho artístico só pode ser realizado se houver uma autorização assinada pelos pais. A criança deve estar matriculada e regular na escola. Precisa estar acompanhada de um responsável da família em todas as etapas da participação e deve ter garantido um tempo para o lazer. Respeitar a criança é permitir que ela tenha prazer em realizar a atividade e depois até elogiar a experiência. Eu gostei muito de conhecer pessoas novas. A relação entre criança e produtora é de natureza trabalhista, portanto, deve ser tratada pela Justiça do Trabalho. Houve uma reforma constitucional e dentro dessa reforma houve um deslocamento da competência que era antigamente da vara da infância e da juventude para a vara do trabalho. Para Ravi, o trabalho exigiu persistência e trouxe aperfeiçoamento. No primeiro dia de filmagem, eu estranhei um pouquinho, porque você repetiu muitas vezes, né? Aí eu estranhei, assim. Eu acho que tem que, pra cena ficar melhor, né? Além da relação trabalhista, há também a discussão sobre o direito à imagem da criança, que é tratada no âmbito civil. O nosso contrato ele tem uma cláusula bem específica de que a imagem vai ser usada para aquele determinado trabalho, por um determinado tempo, tá? E para um determinado cliente. Esta advogada atuou num caso em que a criança posou para uma revista e tempos depois teve as imagens publicadas para outros fins na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nós ajuizamos uma ação de indenização em virtude do uso indevido dessa imagem. Foram feitos pedidos de indenização por dano moral, dano material, além do pedido liminar para retirada imediata, né, dessas imagens da criança. No entanto, apesar de todas essas garantias jurídicas, a proteção dos direitos das crianças deve começar em casa. Uma coisa que eu percebia muito nele era a felicidade que ele chegava após as filmagens. Então eu acho que foi uma coisa certa, assim. E Ravi lembra. Eu sou uma criança, assim, eu continuo na aula, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Doutora Valéria, como a senhora avalia a proteção à imagem das crianças na legislação, inclusive no ECA? É suficiente? Acho que é suficiente, a responsabilidade dos pais, né? Principalmente, como fala a lei, né? De estar acompanhando os filhos, realmente, se aquela criança tem aquele desejo, porque a gente vê
Muitos casos que são ao contrário, os pais é que tinham o desejo de estar no lugar deles, como são frustrados, colocam os filhos. Então, transfere aquele desejo deles para os filhos. Então, a gente tem que pensar, e que é importante, como a dona da agência de modelo falou, graças a Deus eles têm uma percepção, porque às vezes não são todos, de ser criança. É o desejo da criança ou o desejo do pai de ela estar ali? E respeitar e falar para o pai, olha, o seu filho não quer. Não insistir numa situação que esteja Agora, eu não sou contra o trabalho, essas crianças, né, exercerem essas atividades, desde que seja respeitado isso tudo, porque a gente tem observado, principalmente com os adolescentes, aí eu faço uma crítica ao estatuto da proibição, né, do trabalho infantil só depois dos 16 anos, da faixa de 14, 16 como aprendiz. Eu acho que é muito pesado isso, essa proibição. Lógico que ela veio para proteger a exploração do trabalho infantil, principalmente na zona rural. Sim. Mas a realidade aqui, principalmente na área urbana... A senhora acha que esse é um ponto que deveria avançar no ECA? Quer dizer, sim, flexibilizar essa participação do adolescente no trabalho? Isso pode, inclusive, contribuir para menos violência e menos... Acho. Porque eu que lido com adolescentes infratores, a primeira demanda que eles passam para a gente é não poderem estar trabalhando, não serem aceitos, porque a fiscalização do Ministério do Trabalho é muito grande nos estabelecimentos. Então, eu acho, sim, que tem que ser revisto. Inclusive, eu oriento aos adolescentes, tá, que o fato da lei falar que só depois dos 16, entre 14 e aprendizes, que eles procurem o judiciário para conseguirem uma autorização judicial para trabalharem. O que orienta os jovens que queiram trabalhar e esbarram nesse problema da legislação trabalhista é que procurem a infância e a juventude para terem esse alvará judicial permitindo que eles desde cedo trabalhem.